Vamos falar deste Fla-Flu para o Luiz Henrique, PVC, porque a gente tocou nesse assunto, mas passou mais por alto ontem, e eu sei que você tem apuração de bastidores a respeito desse tema. Como é que está a situação nesse momento? Luiz Henrique é jogador do Betis, revelado no Fluminense. Ele priorizaria, gostaria de voltar a jogar em casa? O empresário dele, Johnny Max, deu entrevista ontem para as mídias do Flamengo, para os canais rubro-negros, não vou saber precisar qual, em que ele fala que o Luiz Henrique tem como prioridade voltar para o Fluminense. Diz, inclusive, que é tricolor e que a prioridade é voltar para o Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: não vamos descartar nada. Propostas do exterior, proposta do Flamengo, possibilidade do Flamengo, não tem informação que a proposta está efetivada para o Flamengo, e a tentativa do Fluminense trazer o jogador de volta. Bom, o Luiz Henrique foi embora do Fluminense faz 1 ano e meio. É mais um caso de bate-volta. Começou bem no Betis e depois afundou. Nesse ano teve uma lesão, ficou 4 das 18 rodadas do Campeonato Espanhol fora por lesão, mas dos 10 jogos que disputou, só 3 como titular. Então o Luiz Henrique não está bem. O Fluminense entende que existe uma abertura de negociação por empréstimo, porque o grande entrave parecia ser, nos últimos 2 dias, que o Betis queria vender e o Fluminense propunha um empréstimo. O Fluminense hoje trabalha com a hipótese de que, sim, o Betis aceita conversar por empréstimo, então isso aumenta a chance do Fluminense trazer de volta o jogador que revelou. Acontece que o Fluminense também sabe que as condições financeiras do Flamengo são mais fortes. Então, se o Flamengo quiser, o Flamengo entra mais pesado e contrata o Luiz Henrique em definitivo. Para jogar onde? Bom, você pode ter um elenco. O Flamengo pode contratar um jogador simplesmente para ter o jogador no elenco. Não é que precise escalá-lo todos os jogos. Mas o Flamengo tem Everton Ribeiro, De La Cruz, Luiz Araújo, que podem jogar pelo lado direito. Tem Gerson, que pode jogar pelo lado direito. Tem De Arrascaeta, tem Bruno Henrique do outro lado, tem Everton Cebolinha do outro lado. O De La Cruz também pode jogar do outro lado. Então, onde é que jogaria o Luiz Henrique? No elenco do Flamengo. Tem uma sobreposição ali. Não dá para ter certeza, por causa disso, que o Flamengo vai efetivar alguma proposta. O Fluminense tem consciência de que, se o Flamengo entrar com uma proposta financeira para comprar o Luiz Henrique, o Flamengo leva vantagem. Mas o Fluminense acredita, nesse momento, na possibilidade de empréstimo, porque o Betis abriu essa janela. A minha impressão, depois de algumas conversas, é de que o negócio vai avançar para o Fluminense, mas não dá para cravar. Quem tem mais informações para conversar com a gente sobre esse tema também, a repórter do All Sport, a Luísa Sá, que está em cima do Fla-Flu no mercado da bola por Luiz Henrique, trouxe inclusive reportagem sobre esse tema aqui no nosso portal. Bom dia, Luísa. O que você pode falar para a gente sobre esse tema do Luiz Henrique também? Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Todo mundo que está assistindo o de primeira. Bom, é mais ou menos o que o PVC trouxe também, né? O Luiz Henrique prioriza o Fluminense porque é o time que ele foi formado, é o time que ele torce. Ele até deu uma entrevista um tempo atrás falando que nunca jogaria pelo Flamengo. Falou realmente nunca, né? Não tô nem... A gente fez a matéria aí, quem quiser, falou a apresentadora perguntou: você jogaria no Flamengo? Ele falou que nunca. E aí tá nessa matéria que a gente trouxe hoje de manhã, quem quiser ler tudo direitinho tá lá. Então ele disse que nunca jogaria pelo Flamengo, ele realmente tem uma identificação muito forte com o Fluminense, né? A torcida protestou bastante na época que ele foi vendido, enfim, achou que os valores eram muito baixos, isso gerou realmente uma pequena crise ali, né? Porque o Fluminense ainda foi eliminado na pré-Libertadores, então foi um momento meio caótico ali na saída dele. E ele deu essa declaração falando que ele nunca jogaria no Flamengo, mas o que a gente pôde apurar é que não tem nada definido. Não tem ninguém fora da disputa, o Betis vai analisar as propostas que tem na mesa, né? Não é só de Fla-Flu, tem de fora do país também, e vai ver o que é melhor, e aí vai chegar, o jogador vai também dar a palavra dele para ver o que ele prefere, né? Enfim, é uma situação que essa briga Fla-Flu, né? O Flamengo, claro, obviamente tem um poder financeiro maior para tentar barganhar, mas também, assim, o Betis, se bater no pé e falar que quer vender, seria mais ou menos uns 15 milhões de euros, que foi o que o Flamengo pagou pelo De La Cruz agora, né? Um jogador já consolidado, que já vinha bem no River Plate, o Luiz Henrique, bem ou mal,
vem numa baixa agora, né, no Betis, apesar de toda a qualidade que ele tem e que a gente viu aqui quando ele jogava no Flu, que a gente viu o começo dele no Betis e tal. Então, e é isso que o PVC também citou, chegaria para disputar a vaga com o Luiz Araújo. O De La Cruz chega no Flamengo num outro status, né, de, enfim, poder ser titular e tal, uma carência muito grande que o Flamengo tem. A ponta direita ali é uma posição que o Tite identificou, o Flamengo precisa contratar, e foi atrás do Luiz Henrique. Então, tem esse Fla-Flu, né? O Fluminense também aposta, além do coração do Luiz Henrique também, de estar fazendo esse esforço a mais, né? Claro, o Fluminense, apesar de ser campeão da Libertadores, ter jogado Mundial, ainda tem algumas limitações financeiras, né? Tem uma possível saída do Arias aí, que também o pessoal aguarda que pode acontecer nessa janela. O Fluminense pode perder alguns titulares aí nessa próxima janela, o André, o Arias, o Nino e tal, estão visados no mercado, então vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto o cenário é esse, o Betis vai analisar as propostas que tem na mão e isso vai caminhar para entender se vai ser esse empréstimo com opção de compra, que é o que o Flamengo tenta, se vai ser um empréstimo, o Fluminense tenta pagar por esse empréstimo, né, para tentar que a sua proposta seja mais atrativa, ou se o Betis vai querer vender mesmo. O Nino e o André, a gente já vinha falando bastante, você também, Luiz, em reportagens, mas o Arias também tem chance de sair do Flu? O Arias tem chance, né? Ele teve algumas sondagens, o Zenit veio para o Brasil com representante, né? E sondou a situação dele com o Flu. Ele não quis conversar na época, porque estava ali na final da Libertadores, né? Final de temporada, e ele deixou para conversar agora. No Mundial, até o Alexandre Araújo, que estava lá pelo UOL, na cobertura do Mundial, trouxe, né, uma entrevista do Arias meio enigmática, assim, falando que ele tem o contrato, mas nunca se sabe. Então, pode ser que ele realmente como ele foi bem também, né, no Mundial, o Arias é um jogador que o Mundial projeta, né? Então pode ser. Acho que o clube já espera que tenha essa saída, por isso vai atrás de um jogador como o Luiz Henrique, que vai entrar ali naquela ponta também para disputar. Então o Arias pode ser que seja mais uma saída aí desse elenco titular do Fluminense. O Guardiola chegou a falar que os jovens jogadores o impressionaram positivamente, né? Em conversa com o Fernando Diniz, o Diniz reproduziu essa conversa do Guardiola. A gente sempre pensa no André como principal alvo desses, ou o John Kennedy, que também entrou muito bem, apesar da derrota por 4-0. Mas o que eu queria te ouvir, PVC, em cima do que a Luísa já falou e você também trouxe de apuração, se a gente pegar prós e contras, né, do Luiz Henrique, que é o que ele deve estar pesando agora para tomar a decisão dele. Bom, Fluminense, já conheço a casa, é o atual campeão da Libertadores. O Flamengo tem um time forte, mas se eu for para lá, talvez eu não tenha tanta chance de ser titular como no Fluminense. Pesando tudo isso na balança, em cima de apuração do que vocês têm, se fosse uma disputa numa corrida, nesse momento você diria, PVC, que o Fluminense está liderando essa disputa? Eu acho que o Fluminense está liderando a disputa, sabendo que se o Flamengo acelerar, o Flamengo ultrapassa. A pergunta é se o Flamengo vai acelerar. Então, aí volto a dizer, não é que o Flamengo não... O Flamengo pode contratar quem ele quiser, é evidente que pode. Outro dia alguém ficou bravo comigo porque eu falei que o Flamengo estava tentando contratar o Scarpa e isso não tinha tanta necessidade no elenco, então deixa o Atlético fazer, não é mais ou menos isso. Mas não é que ele tem que deixar o Atlético fazer, não foi isso que eu disse também. Assim, entender que você vai fazer um elenco numeroso, isso vai te trazer prós e contras. Porque num elenco muito numeroso, os jogadores estelares não vão conseguir jogar. Isso pode criar problema de ambiente. Agora, a aposta do Fluminense é que o jogador quer voltar para as Laranjeiras, quer jogar no lugar que ele vai jogar, e o Fluminense entende que vai servir o trabalho dele com o Diniz na formação dele para voltar para a Europa depois. Tem muito jogador que sai do Brasil hoje que não está pronto. E as informações que vêm de dentro do Fluminense são exatamente estas. O Luiz Henrique foi um jogador que saiu ainda sem estar maduro para sair, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Por isso bate e volta. Bateu, ficou um ano e meio e voltou. Primeiro ano ele fez 33 jogos pelo Betis no Campeonato Espanhol, 21 como titular. Nessa temporada de 18 rodadas ele jogou 3 como titular. Então não está bom. Ele não está bem. Então por que você vai contratar um jogador que não está bem? Porque a aposta é que ele volte para casa, tenha um outro ambiente que ele conhece, se sinta confortável, tenha o apoio psicológico e também o apoio técnico do Fernando Diniz
e suba de produção. E aí fique pronto, mais maduro para voltar para a Europa no outro momento. Até porque também não está bem na Europa, é uma coisa, e entre aspas, mal ou médio na Europa pode estar bem no futebol brasileiro. O nível de competitividade também é diferente. Sim. A gente tem que entender o contexto de cada uma das situações. Antes da gente entrar no tema Zico e a declaração dele no Jogo das Estrelas, Luísa, nem estava na nossa pauta aqui, mas como é um nome que eu já vi aqui no nosso chat e tem sido um tema também recorrente no mercado da bola, tem alguma novidade sobre o futuro do Everton Ribeiro? Porque o contrato dele é um desses que termina agora, né? A gente sabe que o Inter está interessado e é um dos jogadores símbolo dessa geração vencedora do Flamengo, mas que não fez uma boa temporada, a exemplo de toda a equipe coletivamente. Deve se definir ainda nessa semana? A tendência é que sim. Ontem já teve um primeiro encontro e a expectativa é que hoje a gente tenha uma resposta aí sobre o futuro do Everton Ribeiro, se ele vai ficar no Flamengo, se ele vai sair. O Cruzeiro também está de olho, né? O Inter está de olho no Cruzeiro. O Cruzeiro tem o sonho de levar o Everton Ribeiro de volta, né? Mas hoje o que se encaminha, o que a gente ouve, é que tem um otimismo pela renovação do Everton Ribeiro. Tentar chegar naquele meio termo, né? Nem eu, nem tu, para todo mundo ficar feliz, porque o Everton quer ficar no Flamengo, né? A família dele já está adaptada ao Flamengo, ao Rio, todo mundo vê os vídeos do filho dele cantando a música do Flamengo e tal. E o Flamengo também tem interesse de manter o Everton como um líder, né? Também para esse elenco, meio que como foi o Diego Ribas ali no final da carreira dele, que era reserva, mas ao mesmo tempo era um líder ali de vestiário, dessa cultura de Flamengo que o Everton conseguiu ter ao longo desse tempo, né? Então, o Flamengo quer que ele fique, ele também quer ficar, mas ainda tem que chegar nesse meio termo aí da renovação. A gente está na expectativa aí de hoje ter alguma resposta definitiva sobre essa novela, né? Agora falta pouco para o contrato acabar, então essa semana tem que resolver, porque em janeiro ele está livre. E essa semana também acaba o ano, então também não tem muito mais para onde correr. Segunda que vem já estaremos em 2024. PVC quer completar sobre o tema? Sobre o Everton Ribeiro, eu acho que a gente falou ontem sobre a possibilidade do internacional. Eu acho difícil o internacional. Acho mais fácil o internacional manter o Maurício do que contratar o Everton Ribeiro, mas vamos ver o que vai acontecer. A Luísa já trouxe todas as informações mais precisamente.